de setembro, quarta-feira, começando a nossa reflexão no Evangelho. Hoje com o capítulo 14 do livro Opinião Espírita, intitulado Espíritas no Evangelho. O Emmanuel vai fazer um comentário em referência ao capítulo 1, item 5 do livro dos Espíritos. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Bom dia, turma! Bom dia, Lê Borges, minha querida! Carlão, Poli, Eda, Paulinha, Eliane Barbosa, que bom que vocês ficam cedo hoje. Val Moura, Silvítia, Reizinho, Johnny, Tia Sônia, diretamente da praia conosco. Leonor, bom dia, amores, turmíssima, querida, dedicada. Hoje vamos ao capítulo 14, estamos avançando no nosso livro novo. E hoje ele vai falar do espiritismo na nossa vida, do que o espiritismo impulsiona para o nosso pensamento, para a nossa evolução de raciocínio. Hoje quem nos fala, bom dia, Adri! Hoje quem nos fala é o Emmanuel e ele vai fazer essa construção do Evangelho na nossa vida, mas aplicando, construindo, elaborando mais o nosso entendimento, o nosso aspecto de fé raciocinada. Não mais aquela fé cega, aceita e fica quieto, não. Compreenda a verdade que chega, mas com uma dilatação do pensamento, do entendimento, do raciocínio, da nossa capacidade de pensar, sentir, né? Então este é o capítulo de hoje. Então vamos lá. Ele começa assim, falando para nós: comenta o Evangelho nas tarefas doutrinárias do Espiritismo. Entretanto, diligencia exumar, desenterrar as sementes divinas da verdade, encerradas no cárcere das teologias humanas. Olha o contraponto: verdade divina, teologia humana. Nem sempre o que a gente pensa de Deus é a verdade. Então, compreenda o Evangelho, comenta o Evangelho, estude, amplie o Evangelho no formato de entendimento, mas desenterre as sementes divinas, essas que muitas vezes a gente tem dificuldade de compreender, de elaborar, de assimilar para o dia a dia, porque a gente fica naquela tendência de isso, pronto, acabou. Então assim, comente, mas amplie a ideia. Bom dia, Rô, meu amor! Rogério, galera! Júnior, que bom que você tá aí! Beijo na Mônica! Naizinha! Então, vamos seguir. Encerrada no cárcere das teologias humanas para que produzam os frutos da vida eterna no solo da alma. Olha que frase bonita! Os frutos da vida eterna no solo da alma. Essa conquista eterna para o espírito imortal acontece aqui, gente.
Acontece na capacidade de raciocinar. Não raciocínio sem fé, o raciocínio em cima da fé. Exalta a glória de Cristo, mas esclareça que Jesus não transitou nos caminhos humanos usufruindo facilidades e sim atendendo aos desígnios de Deus. Nas disciplinas de humilde servidor, Jesus, o governador do orbe terrestre, veio aqui nos dar o que é a lição da humildade, do servir a quem precisa. Então, glorificar Jesus não é pôr o joelho no chão e falar amém, amém, amém. Glorificar a Jesus é fazer o que ele fez, é seguir o que ele deixou de legado para nós. Então, olha o tom acima, né? Olha uma cobrança maior, né? Vamos continuar. Refere-te ao céu, mas explica que o céu é o espaço infinito em cuja vastidão milhões de mundos obedecem às leis que lhe foram traçadas, a fim de que erijam os lares e escolas das criaturas mergulhadas na evolução. Então, contempla o céu. O céu é lindo, mas entenda que neste espaço infinito existem milhões de criaturas, assim como nós, cuidando da sua casa, dos seus afazeres, da sua trajetória evolutiva, nessa perspectiva de eternidade. Menciona os anjos, mas esclarece que eles não são inteligências privilegiadas. Anjo não nasceu anjo. Eles não são privilegiados. E sim espíritos que adquiriram sabedoria e sublimação à custa de suor e a preço de lágrimas. Assim como nós. Assim como nós. Um dia nós todos chegaremos a anjos, porque faz parte do determinismo de Deus para os seus filhos. Então Deus nos puxa para Ele e nós chegaremos a Ele, anjos, no nosso tempo, no nosso ritmo, descobrindo a nossa identidade essencial, mas chegaremos lá. Chegaremos lá, todos chegaremos. À custa de suor e a preço de lágrimas. Reporta-te à redenção, mas observa que a bondade não exclui a justiça. Olha que importante isso. Então, assim, se arrependa dos seus erros. Renda-se ao amor, à evolução, à libertação de tentações, tendências inferiores. Renda-se. Mas lembre-se, ser bom não significa apenas ser bom. A bondade não elimina a justiça. Isso significa que o espírito culpado é constrangido ao resgate de si próprio. Então, eu me redimi. A partir de hoje eu entendi, não quero mais fazer maldade. Ah, mas é a maldade que eu fiz até hoje? Vou consertar. Eu tenho uma conta para pagar. Vou pagar essa conta. Ah, mas eu não dou conta de pagar tudo de uma vez. Tudo bem. A justiça divina parcela a nossa conta. Através da reencarnação. Tantas vezes quantas sejam necessárias. Porque à frente da lei, cada consciência deve
a si mesma a derrota ou a vitória. Ninguém vai te dar uma evolução. Você vai conquistar esta evolução. Então, essa é a dilatação da doutrina espírita, do entendimento da doutrina espírita na nossa vida. Ela veio ampliar esse conceito religioso, né, de glorificar o Cristo, de compreender o divino, veio entender, veio ampliar esse conceito para que a gente entenda que nesse mundo não tem privilégios e nem facilidade. Nós estamos numa luta, numa conquista, numa jornada de aquisição. Se eu escolher um caminho de espinho, eu vou me ferir. E não foi Deus, foi resultado da minha escolha. Se eu escolher um caminho de pedra, eu vou caminhar melhor. E eu não fui privilegiado, foi resultado da minha escolha. Então, este é o entendimento de uma fé raciocinada que a doutrina espírita esclarece e amplia no entendimento humano, né? No entendimento de Deus para nós. Para a gente vencer aqueles conceitos de vou rezar bastante para Deus me ajudar. Reze bastante, mas lembre-se, Deus age por leis. Deus não premia ninguém, né? Existe um processo que a gente precisa compreender para vencer etapas. Então ele continua assim: cita profetas, profecias, fenômenos e influências, mas analisa os temas da mediunidade, auxiliando o entendimento comum no intercâmbio entre encarnados e desencarnados e ofertando remédios aos problemas da obsessão. Então, cita profetas e profecias, mas sem aquele aspecto oculto, né, milagroso, sem entendimento. Não, existe um entendimento. Hoje a gente tem acesso ao mecanismo da mediunidade para lidar bem com ela e ajudar os problemas da obsessão. Então olha a ampliação, né, de postura, de vida, de conduta para lidar com isso. Salienta os benefícios da fé, mas demonstra que a oração sem as boas obras assemelha-se à dolosa atitude nos negócios da alma. De vez que, se a prece nos clareia o lugar do trabalho, é preciso apagar o mal para que o mal nos esqueça e fazer o bem para que o bem nos procure. Então, o que faz o que apaga o mal e faz o bem? Obras. Oração é fundamental, clareia, mas o que atua aqui, olha, na luta íntima contra tendências, contra comportamentos, são as obras. Como disse o apóstolo, a fé sem obras é morta. Porque as obras é que dão a estrutura de sustentação da fé. Define a excelência da virtude, mas informa que o crédito moral não é obtido em deserção da luta, que nos cabe travar com as tentações acalentadas em nós mesmos. Então, olha que interessante,
define a excelência da virtude, mas a virtude não é uma roupagem, não é uma personalidade, não é um estereótipo. A virtude é algo muito mais profundo de incorporar dentro de nós. Define a excelência da virtude, busque a virtude para as suas atitudes, mas lembre-se, o crédito não se obtém abandonando as dificuldades, abandonando as lutas. Porque senão a gente fica seletivo, né? Ai, tal coisa não dá pra mim não, eu não sou assim, eu faço meu bem aqui, meu melhor, mas é o que eu consigo. Não acredite nessa aparente verdade, porque a gente não pode se definir por baixo, porque Jesus não nos definiu por baixo. Jesus nos colocou a iminência de lutas árduas, de desafios gritantes no nosso coração. Mas ele disse que a gente dava conta e que ele estaria conosco nessa travessia mais dolorosa, ele até nos carregaria. Lembram-se disso? Então, não se defina por baixo. Virtude é algo que nasce na excelência do coração, do sentimento. Não é algo que surge por decisão. Ah, não, agora a partir de hoje eu vou ser bondosa. Legal. Na minha decisão já definiu para mim aqui uma luz. Só que agora eu preciso sustentar essa luz. Manter essa luz nos desafios das sombras. A fim de que a confiança nas esferas superiores não seja ingênua. À distância da experiência. Olha que trocadilho valioso. Porque assim, se eu só decidir, é como quando alguém pede desculpa. Ai, desculpa, eu não vou fazer mais isso. Ah, me desculpa, eu falei que eu não vou mais fazer isso. A responsabilidade da desculpa está no outro agora. Porque eu já falei que não vou mais fazer isso. Então assim, a virtude surge por uma decisão, por uma fala. Eu falei que não vou mais fazer. Gente, o arrependimento é valiosíssimo, mas a ação sustentada no acerto é que me define. Não é o que eu falei. É ingenuidade perante a grandeza do alto. Foi o que ele acabou de falar aqui, olha. Manter a confiança nas esferas superiores para que não seja ingenuidade da nossa parte acreditar que de falar a gente já se colocou. Não, a gente fala e decide uma trajetória. Agora se mantenha nela. Como Jesus falou, a estrada é longa, o percurso é difícil e a porta é estreita. Mas a gente consegue chegar lá. Mostra que Jesus não lhe plasmou a grandeza operando sem amor e sem dor. Olha aqui, a dor para atravessar uma caminhada difícil e atravessar uma porta estreita, onde a gente tem que fazer uma série de renúncias e eliminar uma série de escamas impróprias para a evolução, não condizentes com as virtudes do espírito imortal. E nem distraia a atenção dos semelhantes, encobrindo-lhes a responsabilidade de pensar e agir. O Evangelho veio para nos ensinar a
autorresponsabilização, o entendimento mais amplo e a necessidade da utilidade. A gente não pode se privar e nem privar a ninguém disso aqui, mediante ser bom, mediante uma fé cega. Então, amores, este é o evangelho, esse é o capítulo de hoje. O Espiritismo apoia o raciocínio para que lhe revele a luz criadora e a alegria contagiante, auxiliando a despertar a verdade na compreensão do sofrimento e na felicidade do dever bem cumprido. Ficamos com isso hoje, encerrando agora com a nossa prece final. Senhor Jesus, desejamos ardentemente focar a nossa vida, conduzir as nossas decisões, as nossas ações em procedimentos dignos da grandeza do Teu Evangelho para nós. Entendemos algumas verdades que nos são desafiadoras, mas desejamos caminhar contigo, Senhor. Desejamos servir, atuar na nossa melhor possibilidade. Que não nos falte o encorajamento constante, que não nos falte a força da fé. Para hoje, Divino Mestre Jesus, é o que desejamos, é o que colocamos para nós e para com quem convivemos. Muito obrigada e que assim seja. Então é isso, meus amores. Finalizando hoje, retornamos amanhã com o capítulo 15 e aguardo vocês. Um super beijo. Tchau, tchau, pessoal.